Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram, e é uma bênção estar aqui com vocês. É maravilhoso estar nesse sábado logo de manhã com todas vocês. Obrigada para todos que estão aí nos assistindo, por todos que ainda vão nos assistir. E se você conhece uma mulher que precisa e gostaria de ouvir um pouquinho da palavra de Deus, uma direção para o seu coração, compartilha com ela esse link, manda um direct através do Instagram, manda um message e divulga a live para que ela também possa ser abençoada. Amém? Eu gostaria de dizer a vocês, se por um acaso o Instagram, para quem está assistindo pelo Instagram, se der algum probleminha, você pode ir pro Facebook. A gente está transmitindo ao mesmo tempo para os dois, então para você não perder nada dessa live, você vai lá pro Facebook, tem a página do Mães que Oram e lá também está sendo transmitido ao vivo o nosso encontro. Que Deus abençoe a todas as mulheres que estão aí nos assistindo. É uma bênção ter vocês aqui conosco e nós vamos começar esse encontro orando a Deus e agradecendo por esse dia maravilhoso que Ele fez. Que bênção é podermos estar aqui ouvindo a palavra de Deus e o mais precioso de tudo isso, cheias de saúde, cheias de esperança e cheias de fé, que é isso que nos sustenta no dia a dia. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar e vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor Pai Santo, Deus eterno, amado, poderoso e fiel. Nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Te engrandecemos porque sabemos que tudo é teu, que o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas e por isso nós estamos aqui. Sabemos que o Senhor é dono de toda a prata, de todo o ouro, do céu e da terra. Nós sabemos, Deus, que tudo está sobre o seu. Conhecemos isso nessa manhã. Por isso te glorificamos e te bendizemos nessa hora. Temos o coração cheio de gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus e é o Deus que nos sustenta. Eu gostaria de orar, Pai, por essas mães que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Que o Senhor venha falar com o coração de cada uma delas de uma maneira especial, na medida em que cada uma delas precisa. Que o Senhor venha trazer uma palavra para o coração delas de conforto, de consolo ou de direção. Que o Senhor seja o Deus dessas mulheres, o Deus o qual elas recorrem, o Deus o qual elas entregam as suas vidas e a vida dos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos guarde, visita cada casa aqui representada com a santa presença do Teu Espírito Santo. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que é dada somente em Cristo Jesus, esteja conosco. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Que o Teu Espírito Santo venha me usar nessa manhã como um instrumento e que não mas que seja o Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos permite viver tudo isso. Nessa manhã, eu queria resgatar com você um pouquinho do que falamos na semana anterior. E que bênção foi a semana anterior, onde nós falamos de relacionamento com Deus. Afinal, nós, como mães, precisamos nos relacionar com Deus de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito próxima, para que nós possamos passar o melhor disso para os nossos filhos, para que nós possamos entregar para os nossos filhos o melhor que Deus tem nos entregado através do nosso relacionamento. E nesse tema, relacionamento com Deus, nós entendemos que não importa como nós chegamos ao Senhor, se nós somos como Raabe, que somos socialmente de alguma maneira marginalizadas, ou se por acaso você sofre com algo, ou se você tem um pecado do qual você até então vivia nele, mas tomou consciência que precisa abandoná-lo, como nós temos falado,
Não importa como você está, mas importa como você vai ficar à medida que você se relacionar com o Pai. Então, esse é um dos pontos que nós conversamos semana passada. O Senhor, Ele nos espera de braços abertos e cheio de amor. Assim como qualquer relacionamento com Deus, nós precisamos investir no nosso relacionamento com Ele. E, por último, não menos importante, que nós somos mães ou responsáveis por vidas que o Senhor nos confiou e o que nos faz ser exemplo de um relacionamento com Deus para os nossos filhos ou para quem nós cuidamos. Ou seja, nos relacionarmos com Deus de uma maneira a ser um exemplo, nos relacionarmos com Deus de uma maneira aos nossos filhos terem vontade de querer também se relacionar com esse Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso ministério. E hoje eu gostaria de seguir com você nesse assunto, né, aonde a gente fala sobre a instrução, sobre criação de filhos. Nós temos meditado há semanas no versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, aonde o Senhor fala sobre a inspiração e também a utilidade das Escrituras. Nós já conversamos a respeito da Bíblia para ensinar, a Bíblia para repreender, a Bíblia para corrigir. E então nós chegamos no quarto ponto citado por Paulo nesse versículo, que é a Bíblia na função de treinar na justiça. Esse é o quarto ponto abordado pelo apóstolo Paulo nessa carta a Timóteo. E para isso, eu gostaria de começar essa live pensando com você sobre treinar e sobre ensinar. Que diferença tem entre essas duas palavras? Você entende essas duas palavras? Porque a gente tem algumas traduções da Bíblia aonde usam a palavra instruir, a palavra treinar na justiça. E então eu gostaria de entender com você a diferença entre esses dois conceitos, entre ensinar e treinar. Amém? Então nessa manhã vamos pensar a respeito do ensino. O que quer dizer ensino? O que é ensino? Do Lou Priolo, que é um livro o qual eu tenho lido e me baseado, tem a ver com o motivo a conhecer. Já o treinamento tem a ver com o motivo a fazer, conhecer e fazer. O ensino, ele fornece conhecimento para nós. O treinamento nos fornece e fornece para os nossos filhos habilidade. O ensino preenche a mente. O treinamento molda os hábitos. O ensino dá à criança o que ela não tinha. Já o treinamento capacita a criança a fazer o uso do que ela tem. Que relação próxima existe nessas duas palavras? Por isso que elas são usadas de maneiras similares, no mesmo contexto. Porque ensinar e treinar tem muita relação um com o outro. Como um exemplo, nós podemos pensar o seguinte, que nós ensinamos a criança o significado, por exemplo, das palavras. Você pode ensinar para o seu filho o significado do amor de Deus. Já em relação ao treinamento, nós treinamos a criança a falar, a caminhar, a ir à igreja. Porque num primeiro momento, quando a criança ainda é pequena, ela não entende totalmente as coisas. Então, muitas vezes, você vai fazer como uma maneira de treinamento mesmo. Esse exemplo de ir à igreja. Você vai levar o seu filho à casa do Senhor todos os domingos. Você vai treinar ele nesse hábito de ir e voltar da casa do Senhor, de ter um tempo separado para ir na casa do Senhor. Por isso eu gostaria de dizer para você, como um dia disseram para mim, igreja é lugar de criança. É lugar de criança, porque você vai treinar o seu filho
a ir à casa do Senhor. Até que mais para frente ele vai ter entendimento e lá ele vai ser ensinado sobre a palavra do Senhor. Ensinamos as verdades bíblicas para os nossos filhos, que aprendemos por nós, comunhão e do nosso relacionamento com Deus, como nós conversamos na semana passada. Em relação a treinamento, de estudar, de orar, para que ela seja capaz de aprender outras verdades e ter a sua experiência. Olha que importante, você ensina as verdades, por isso que é importante você, mãe, ter um relacionamento. Se você tem um relacionamento com o pai, você vai ensinar aquilo que está no seu coração. Mas, se você não tem esse relacionamento com o Senhor, se isso não é próximo para você, se isso não faz parte do seu dia a dia, dificilmente é isso que você vai repassar para os seus filhos. Afinal, a vida é tão corrida e você não vai encontrar tempo para fazer isso. A não ser que isso faça parte da sua vida, que isso seja natural para você, que isso seja um relacionamento comum para você. Então, através do seu relacionamento, da sua comunhão, você vai ensinar para o seu filho, ensinar que comunhão com Deus é algo maravilhoso. E mais para frente, à medida que você for levando ele ou ela para a casa do pai, ele vai entender que ele vai ser treinado para fazer esse movimento e ele vai ter condições de pegar a experiência dele e transformar em viver com a palavra de Deus. Ou seja, treinamento e ensino, ensino em treinamento. Talvez aqui eu tenha colocado uma ordem a respeito das coisas, como se fosse o ensino viesse antes do treinamento. Mas eu quero dizer para você que essa ordem nem sempre se faz verdade. Eu vou te dar um exemplo, que, por exemplo, um bebê, antes mesmo dele ter a capacidade de ser ensinado, dele ter a capacidade de discernir sobre determinada coisa, muitas vezes ele é treinado. Ele é treinado a dormir no colo. Sabia que é você que treina ele a dormir no colo? Ele não aprendeu, ele não dormia no colo da barriga. Mas você treina ele, porque também nós que é delicioso para nós, mas é um exemplo de que a gente treina ele, por exemplo, a dormir no colo. Ou você treina o seu filho, quando ele é bebezinho, a ele dormir num quarto escuro. E aí, então, por repetição, ele vai sempre se agradar de dormir num quarto escuro. Eu costumo falar para as minhas amigas mais próximas que perguntam, mãe, que as crianças é um chip zerado e você que coloca a maneira, você que conduz a maneira como você vai incentivar o seu filho, a maneira como você vai lidar com o seu filho. Ele não nasceu sabendo, você vai treiná-lo. Você vai treinar, você vai favorecer o ambiente e aí ele vai acostumar com isso. A minha mãe me falou quando eu tive o Samuel, que para que era um recurso que ela usava, né? Um recurso que ela usava era, mesmo porque eu sou a terceira, então silêncio não era muito presente na casa, né? O terceiro filho talvez nesse ponto sofra um pouco mais, mas ela acostumou a gente a sempre ter o rádio ligado, para que a gente dormisse mesmo diante do barulho. Ou seja, ela veio fazendo isso. E quando eu nasci, além do barulho do ambiente, porque eu tenho outras irmãs, eu também já estava acostumada com aquele rádio ligado. Então, para mim, barulho não era um problema. E eu dormia. Por quê? Porque eu estava acostumada. Eu fui treinada a dormir com esse barulho. E eu segui isso, continuei fazendo isso com os meus filhos. E, de fato, eles dormem mesmo que esteja barulho. E esse treinamento, por um lado, me facilita como mãe, porque nem sempre
os meus filhos precisam de um ambiente ideal para que eles durmam. Se eu preciso sair, se eu preciso fazer alguma coisa, eles dormem do mesmo jeito. Então, o treinamento ou o ensino, não existe ordem para que eles aconteçam. Eles podem, dependendo da fase, acontecer um primeiro e depois o outro. Primeiro você treina, depois você ensina. Ou primeiro você ensina e em seguida você treina. Eu quero dizer para você nessa manhã que treinamento e ensino estão interligados, totalmente interligados na criação dos nossos filhos. E essas palavras, elas podem dizer muito mais do que isso. Elas precisam ser correlacionadas com a palavra de Deus. O que o Senhor quer nos dizer a respeito disso? Qual é o fundamento que o Senhor trouxe para nós quando ele disse lá em 2 Timóteo 3,15 que a Bíblia serve para instruir, para ensinar os nossos filhos na justiça, para instruir, para ensinar nós, como filhas de Deus Pai, na justiça. Nós precisamos dessas duas ferramentas para que nós possamos criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que nessa manhã você tenha discernimento sobre isso. E eu queria confirmar isso com você, levar você lá na palavra de Deus mais uma vez, como nós fomos lá em 2 Timóteo. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no trecho e no capítulo Efésios 6:4. Abre a sua Bíblia aí. E a minha Bíblia é uma versão NVI. E ela diz assim: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. A palavra dada lá em Efésios tem muito a nos ensinar. E você percebe que o versículo começa falando com você, pais. Poderia ser substituído por mães. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É vontade do Senhor que nós criemos nossos filhos de acordo e debaixo da tua vontade, segundo a sua instrução e o seu conselho. 2 Timóteo 3,15 fala que isso é uma das funções da Bíblia. Porque você pode pensar assim, o Senhor pede que nós criemos nossos filhos segundo a instrução dele. Mas como eu vou fazer isso? A Bíblia te traz essa solução. A Bíblia vai te orientar a respeito disso. É através da Bíblia que você vai buscar. É isso que nós temos falado todo esse tempo. Por isso que a Bíblia, ela é um manual de vida. Se você perdeu essa ministração, acessa o Facebook, acessa o YouTube, você vai ver lá que nós falamos há tempos atrás a respeito da Bíblia como um manual de vida. É um manual de vida, ela serve para tudo que você vai precisar. E neste caso não seria diferente. Nós, como mães, temos que buscar proteção, porque o próprio Deus diz isso para nós, mães. E aí Deus fala aqui para a gente não irritar os... Quando Deus fala nesse verso, através da vida de Paulo, não provoqueis a ira ou não irrite, nós temos que entender que não é para você evitar deixar o seu filho nervoso. Muitas vezes nós falamos há um tempo atrás a respeito de você ter firmeza sobre a autoridade que Deus te dá. E quando eu li esse versículo, eu pensei muito nisso, que esse versículo muitas vezes alguém pode pensar assim, nossa, então eu tenho que evitar que o meu filho fique nervoso, porque isso não é bênção para a minha vida. Não é isso que Deus quis falar para nossas vidas através da vida de Paulo. Não provoqueis a ira, na verdade, tem relação com você. Porque se você, por irracionalidade, por severidade desnecessária ou pela sua ira, você
não agir conforme a palavra de Deus, você vai provocar no seu filho a ira também. Tem a ver com o Espírito Santo. Lembre-se que o versículo começa falando: pais, mães, não irritem os seus filhos, não provoquei a ira dos seus filhos. À medida que você, mãe, for uma mãe tomada de raiva, uma mãe tomada de excessos, com certeza você vai provocar a ira do seu filho. É uma questão meio de bate ao rebate. E aí vai virar uma relação que não é de mãe e filho. Vai virar uma relação de competição. Mas ao contrário disso, Deus pede que você se encha do Espírito Santo. Porque se você for cheia do Espírito Santo, se você for cheia da sabedoria do Pai, você não irritará o seu filho através da sua ira. Ele, como um ser humano, que nós já falamos a respeito de, apesar de ser pequeno, os nossos filhos, eles tendenciam ao pecado, eles tendenciam a fazer as coisas erradas. Ele é um ser humano que está aprendendo a lidar com os sentimentos. Então tem que partir de você, mãe e pai, esse discernimento. É você que tem condição de buscar a palavra de Deus, se encher para poder deixar de fazer a correção? Não, para você corrigir de maneira sábia, da maneira como o Senhor acredita que é melhor. Você entende isso? Então, quando Deus Paulo, para você não provocar a ira no seu filho, o Senhor pede para que nós busquemos o Espírito de Deus. Porque se você, mãe, assim como eu, for cheia do Espírito Santo, com certeza você não provocará a ira do seu filho. Amém? Que Deus nos abençoe e que possa nos ajudar nessa tarefa de nos encher, mesmo diante da nossa vida corrida. Que isso é prioridade nas nossas vidas. Quando você acha que a prioridade é que o seu filho fique quieto e que você não tenha muito trabalho, não. A sua prioridade é que você se encha do Espírito Santo, para que você tenha a condição de discernir e conduzir a educação e a criação do Senhor de uma maneira plena. Que o Senhor nos ajude nessa. Se necessário, castigue, como nós conversamos. Isso faz parte da sua autoridade e do seu ministério. Para que o seu filho não perca a confiança em você. Mas não esqueça de amá-lo acima de todas as coisas. Correção, repreensão, correção, tudo isso anda muito junto. A partir de agora, nós vamos começar a correlacionar as 4 direções que é falada lá em 2 Timóteo. E aí a gente percebe que apesar da gente ter estudado elas de uma maneira separada, elas se correlacionam no dia a dia, elas se confundem no dia a dia. E só mesmo através do discernimento do Espírito é que nós conseguiremos aplicá-las de maneira direcionada no momento em que precisa. O Senhor vai nos ajudar, eu creio, eu espero que você também. Colossenses 3, verso 21 diz assim, reforça: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. O Senhor é aquele que é capaz de te dar o discernimento, lembra? Então, se você, através do Espírito Santo, tiver o discernimento do Senhor, o que vai acontecer? Você não vai provocar a ira nos seus filhos. E a palavra que está escrito lá em Colossenses, essa orientação, você vai seguir à risca. A punição que nós conversamos no tema de correção e repreensão, a punição ela não pode acontecer uma disputa pessoal entre você e seu filho. Muitas vezes, pais e mães tomam postura de uma disputa com seus filhos. Mas essa não é a sua função. Como diz, o adulto da relação é você. E você
entender que é você que tem condição de discernir muitas coisas. Então, se você tem essa condição, discernir em primeiro lugar que a ideia não é uma disputa, a ideia é que os limites sejam estabelecidos e que também a autoridade do filho também seja estabelecida. Mas não é por força nem por violência, como diz a palavra de Deus, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa entender isso na prática. A disputa não é pessoal, não é pela sua raiva que você vai conseguir algo com o seu filho. Muito pelo contrário, que você se revista com o Senhor, para que você consiga administrar os seus sentimentos, a sua ira, e para que ela não venha influenciar e aguçar a ira do seu filho contra você. Isso não é vontade do Senhor para a sua vida. O Senhor não quer que a sua casa vire um pé de guerra. O Senhor, Ele quer paz dentro da sua casa. E a pessoa que tem condição de levar a paz para dentro da sua casa, está me assistindo aí. Você crê? Você, mulher, que é xodó do Senhor, você que é mulher e pode ser usada pelo Senhor de maneiras tão versáteis, você tem essa capacidade e você precisa crer nisso. A necessidade de ter o Espírito Santo de Deus junto conosco, ela se torna cada vez maior. Eu creio que à medida que os nossos filhos vão crescendo, isso não muda. Apenas você vai ter que aprimorando, né? Porque aí você vai falar de uma relação entre dois adultos e filho. A autoridade que Deus te dá como mãe, a autoridade que Deus te dá, isso não muda. Isso serve para a vida toda. Numa segunda parte do versículo de Efésios, capítulo 6, verso 4, o Senhor fala para nós, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui, sobre a questão da instrução, que eu gostaria de falar de uma maneira especial com você hoje. Quando a gente fala, quando o Senhor fala em instrução, a gente pode entender também como disciplinar, como treinar ou como educar. Segundo a educação e o conselho do Senhor. Segundo, o treinamento ou o conselho do Senhor. O segundo, a disciplina e o conselho do Senhor. Essa ideia de ensino, essa ideia está muito relacionado à disciplina. A disciplina que vem do Senhor. Nós precisamos viver debaixo dessa disciplina, como filhas e como mães, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a também viver debaixo dessa disciplina. Entenda uma coisa, falando para as mães de filho pequeno, como eu, se a gente trabalhar agora em favor dos nossos filhos, com certeza ficará mais fácil quando eles forem adultos, eles viverem debaixo da disciplina do Senhor. Eles, se eles entenderem isso desde pequeno, assim como tudo, vai ficar mais fácil ele, como adulto, viver debaixo da disciplina do Senhor. Eu conheço pessoas, mães, que têm os seus filhos criados de acordo com a palavra de Deus e que hoje só elas fizeram lá atrás. Mas existem também mães que, mesmo não tendo feito isso lá atrás, e que em um momento decidiram mudar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, viver conforme a palavra de Deus, e que também estão colhendo frutos da sua decisão. Ou seja, nós sabemos que o Senhor nos respalda a qualquer momento. Lembra que nós falamos a respeito de que o Senhor, Ele abraça, Ele acolhe o pecador? Eis-nos aqui, mulheres cheias de defeitos, cheias de dificuldades, cheias da necessidade do Espírito Santo. Mas o Senhor é misericordioso conosco e Ele vai nos ajudar. Não importa a fase que nós estamos vivendo,
O Senhor tem prazer em nos ajudar e você tem que lembrar disso. Então, quando você entende que a disciplina do Senhor é necessária, você também entende que mais que uma ideia geral de educar, é importante que você mantenha a disciplina. E essa disciplina serve para que você eduque o seu filho nos caminhos do Pai. Porque Deus diz. Deus não se agrada da desordem. Deus se agrada da disciplina. A gente tem indícios disso lá no Antigo Testamento, aonde Deus era criterioso até mesmo como seria construído o seu tabernáculo, por exemplo. Criterioso como seria carregada a Arca da Aliança. O Senhor é criterioso em tudo que Ele faz. Disciplina é uma marca do Senhor. Então, não seria diferente quando Ele iria nos orientar a respeito dos seus filhos. E é isso que você também, que você seja disciplinada, que você tenha uma rotina de oração, que você tenha uma rotina de comunhão com Ele, uma rotina de relacionamento com Ele, e que você repasse isso para os seus filhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, te visitar e te trazer muita disciplina. Porque a disciplina é bênção para as nossas vidas. E é por isso que Deus se agrada de tudo isso. É por isso que Deus se agrada da disciplina. Não é fácil viver debaixo de disciplina. Não é fácil. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de viver debaixo da disciplina. Mas quando a gente fala em relação ao Senhor, nós temos um recurso para conseguir driblar essa dificuldade que é da nossa carne. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E é através dele que você tem que clamar. Quando você não tiver com vontade, quando você tiver com dificuldade, você tem o Espírito de Deus passeando aí no seu meio, aonde você pode falar: Espírito Santo, me ajuda, porque hoje está difícil. Porque o meu ministério como mãe exige que eu tenha disciplina, exige que eu repasse isso para o meu filho. Então, por favor, Espírito Santo, me capacita, me enche da sua misericórdia e me ajuda, porque hoje está difícil. Ou como eu costumo dizer, tá osso. Porque quando eu falo tá osso, é porque tá osso mesmo. Tá duro de roer. Mas, através da capacitação do Espírito, isso pode melhorar. Uma disciplina estruturada, equilibrada, é fazer o que tem que ser feito e juntamente. É assim que você e eu vamos conseguir instruir os nossos filhos na justiça do Senhor. É assim que nós vamos conseguir seguir essa direção que está lá no versículo de 2 Timóteo 3,15. É assim que nós vamos conseguir e ter a capacidade de viver debaixo da vontade do Pai. Que você possa ser capacitada nessa manhã. Não por você, não porque você merece, mas porque você é serva de um Deus vivo, um Deus que vai te ajudar, um Deus que vai te capacitar. Amém? Eu até coloquei aqui, né, que entre a questão do treinamento, de instruir ou de treinar os nossos filhos da justiça, tem a ver com uma ação repetida. Repetir, a ideia de treinamento, a gente pode pensar como praticar exercício físico. Eu costumo dar esse exemplo porque tem muito a ver com a minha realidade profissional. Atividade física, não adianta você fazer um dia e passar 15 sem fazer. Muita gente gostaria, né, que fosse assim. Mas não adianta. O músculo, ele precisa de receber o estímulo diário para que ele possa responder. O seu filho também precisa disso. Ele precisa receber um estímulo diário para que ele possa responder. Essa resposta por parte do seu filho vai vir agora? Talvez não, talvez sim. Isso vai variar muito, mas uma coisa é certa,
O Senhor nos garante através da sua palavra que quando você cria a criança nos caminhos dele, os frutos serão bons. Então, nós fazemos isso por fé. Fé faz parte da vida do ministério. Mãe age por fé. De mãe é um trabalho de formiguinha, um trabalho todo dia um pouquinho, sempre repetindo a mesma coisa. E aí você fala assim para o seu filho: quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Aí, se ele pudesse te responder, ou se ele soubesse, ele ia falar assim: ah, mãe, umas 1000 vezes. Porque talvez 1000 vezes não seja o suficiente ainda para ele aprender. Mas com certeza, quando você chegar lá na 1001, o resultado de ser um filho instruído na justiça do Senhor. Um filho instruído no caminho do Senhor. O modelo que o Senhor nos traz para instruir na justiça é esse, aonde nós temos que pensar que nós somos incansáveis e que nós não podemos desistir. Nós temos vidas responsáveis por ela. Não só para fazer crescer, para ficar gordinho, para fazer andar. Não, nós somos responsáveis pelo espírito dessas vidas. Nós somos responsáveis por encher, capacitar essas vidas. Então que você e eu possa, com pesar, mas com alegria, e entender que se nós fizermos isso debaixo da sabedoria do céu, debaixo da sabedoria do Senhor, nós conseguiremos ter êxito em tudo que nós vamos fazer. Amém? Eu gostaria de pedir que essa semana você meditasse a respeito disso. Medite a respeito dessa palavra. E eu gostaria que você pensasse como você, como mãe, tem sido instruída na justiça do Senhor. Como isso tem sido para você, como filha de Deus, Pai? Como você tem recebido a instrução do Senhor? Como isso tem chegado na sua vida? E que se você puder e quiser, você pode compartilhar isso com a gente. Vai ficar disponível para você o post dessa ministração e aí você coloca lá embaixo. Eu tenho sido instruída através, enfim, a palavra de Deus tem sido a minha fortaleza. Como você tem sido instruída? E que você seja uma pessoa aberta a receber a instrução do Senhor. A instrução na justiça faz parte de uma das funções da Bíblia. E se faz parte das funções da Bíblia, é porque Deus quer isso para a sua vida. Que você seja instruída pela justiça, para que você possa instruir. Amém? Que Deus te abençoe e que você se sinta motivada a fazer essa tarefa da semana. Que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Que o Senhor visite você aí na sua casa e que, independente das dificuldades e dos problemas que você passe, você saiba louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se por um acaso você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não declarou da sua boca que você reconhece o Senhor como seu Senhor e como seu Salvador, que você possa fazer essa oração. E que, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui prontas para te ajudar. É uma oração simples, mas que vai abrir o céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós nos encontramos, ultimamente tem sido, nós temos mudado os dias, mas nós temos feito semanalmente a sala de oração. Na sala de oração é uma oportunidade para você se juntar a nós e se fortalecer em oração. Eu não sei orar, estou com dificuldade, vem para a sala de oração. Ah, porque é bom para mim? Não, porque é bom para você. Você que é uma mãe que ora, você precisa sustentar o teu ministério. E não adianta você querer sustentar algo que é de Deus com coisas que não são de Deus. Você precisa sustentar o seu ministério de mães com algo que vem do Senhor. E a oração é uma ferramenta poderosa. Através da oração, você pode
abençoar a sua casa, você pode abençoar os seus filhos, você pode cobrir eles de todo o mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu gostaria de orar com você nessa manhã para a gente encerrar. Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, obrigado, Jesus, pela sua palavra sempre tão poderosa para os nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos que o Senhor nos traga durante toda essa semana discernimento sobre a sua instrução. Que nós possamos ser mulheres, Pai, de corações abertos para receber a sua instrução. A sua instrução, Pai, que não traz somente direcionamento, traz também, Pai, disciplina para os nossos corações e traz também bênção para as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que se nós andarmos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua instrução, nós também seremos capazes de instruir os nossos filhos na justiça conforme a tua palavra nos orienta. Por isso, Deus, que o teu Santo Espírito nos visite durante toda essa semana, nos capacitando, nos dando discernimento, e que semana que vem, Pai, nós possamos estar aqui, mais uma vez reunidas e cheias de vontade de ser instruídas pela tua palavra e pela tua justiça. Nós te amamos, nós declaramos o nosso amor por ti, nós te agradecemos por toda a saúde que o Senhor derrama sobre nós. Se existe alguém, Pai, que está ouvindo ou ouvirá essa palavra, que precisa de cura da parte do Senhor, que o Senhor derrame cura, Pai. Que o Senhor derrame libertação. Que o Senhor derrame sobre essa vida que precisa tanto de Ti, discernimento. E que ela entenda, Pai, que no Senhor, com certeza, tudo será melhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te louvamos essa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Obrigada a todas as mulheres que nos assistiram. Obrigada a todos. Compartilhe essa live. E não esqueça, você é uma mãe que ora.